só que ironia. Hoje que eu tive um tempo livre para eu poder gravar esse vídeo sobre a yoga, é um dia que eu acordei muito, mas muito ansiosa. Hoje está sendo um dia bem difícil. É aquele dia assim que está faltando ar no mundo. Ironias do destino. Eu tô no meio do mato, som de passarinho ao fundo, som de água. E mesmo assim eu estou extremamente ansiosa. Mas eu me propus a gravar esse vídeo hoje e eu vou gravar hoje ansiosa mesmo. Então vamos lá. Uma pessoa me pediu para eu comentar como eu comecei a fazer yoga. Eu não vou me lembrar o nome da pessoa que comentou no vídeo. Eu lembro do vídeo, eu lembro da foto dela, mas eu me esqueci o nome. Mas você sabe que é com você que eu estou falando. E como que eu comecei a fazer yoga? Minha história com a yoga começou lá em 2016, 2017 mais ou menos, que foi assim o meu período mais difícil, mais conturbado assim com a ansiedade. E assim, eu lembro que eu não aguentava mais, eu estava assim saturada. E aí eu sempre estava procurando dicas de como amenizar a ansiedade. E nessas dicas, na maioria das vezes eu encontrava a yoga como uma das alternativas para ajudar. E aí eu comecei pesquisando sozinha aqui pelo YouTube mesmo, fazendo pesquisas do que é yoga, como praticar. E aí eu lembro que no começo eu comecei fazendo os pranayamas, que são os exercícios respiratórios. Aí, posteriormente, eu comecei fazendo as meditações e, de início, eu lembro que eu tentei fazer a meditação guiada, mas nunca funcionou muito bem para mim. Então, eu sempre preferi colocar sons de natureza, assim, som de floresta, som de chuva. Funciona muito melhor para mim do que a meditação guiada. Mas tem muita gente que gosta, né, da meditação guiada e vai de você tentar, testar ali. E aí, posteriormente, eu comecei a fazer os asanas, que são aquelas posturas da yoga, que aqui no Ocidente eu acho que é o que mais as pessoas remetem à yoga, né? São aquelas posturas difíceis. E aí, aos poucos, eu fui me interessando mais, e aí fui estudando a filosofia, querendo saber um pouco mais, me aprofundando um pouco mais. E, posteriormente, eu fiz também aulas presenciais, mas foi por um curto período assim de tempo. Eu comecei fazendo aqui o canal com a Pri Leite. Eu recomendo demais para quem quer começar, quem tem interesse nesse tema. A Pri, ela é assim incrível. Eu vou deixar o link do canal dela aqui embaixo, caso você queira começar nessa jornada da yoga. E aí, como eu falei, né, eu comecei fazendo aqui pelo YouTube mesmo com a Pri, aí depois eu fiz um tempo presencial. Mas hoje em dia eu voltei a fazer sozinha, porque hoje em dia eu moro no interior, né? Eu moro em uma chácara, então eu faço sozinha, eu já sei as posturas, mas eu ainda acompanho, vez ou outra, o canal da Pri. E assim, mas o que é a yoga, então? A yoga é os pranayamas, que é o exercício respiratório, é meditação, são os asanas. A yoga engloba tudo isso. A yoga, o significado da palavra yoga vem do sânscrito e significa união, que seria essa união entre corpo, mente e espírito. Então, a yoga engloba tudo isso. A yoga são os pranayamas, que são os exercícios respiratórios. A yoga também são os asanas, que são as posturas, né? A yoga é meditação. A yoga são os exercícios de relaxamento. A yoga engloba tudo isso, mas eu diria que o âmago assim, da yoga, o que a yoga é, em essência, assim, seria a meditação. Porque tudo que a gente faz é meio que voltado para a meditação. Por exemplo, os asanas, que são as posturas que a gente faz antes da meditação, os asanas. E os asanas, que são essas posturas, eles são controlados através da respiração. Se vocês começarem a fazer, vocês vão entender melhor isso que eu estou falando. Então, se você está tentando fazer uma postura de yoga, um asana, mas você não está focado principalmente na sua respiração, sincronizando respiração e o exercício, você, na verdade, só está fazendo um exercício físico, um alongamento. Você não está praticando a yoga em si. Porque a yoga, como eu falei, né, ela é a união entre corpo, mente e espírito. E assim, uma questão interessante da gente conversar aqui, que muitas pessoas têm dúvida: yoga é ou não uma religião? Eu preciso ter alguma religião para praticar yoga? E assim, já adianto que não. Eu acho que tem muita essa confusão, assim, de achar que a yoga é uma religião por ela
ser originária do hinduísmo. Mas assim, a yoga não é uma religião, mas também seria muito simplista eu só falar aqui que não é religião, que é uma filosofia de vida. Então eu redigi um PDF, eu fiz um resumo sobre esse assunto, para vocês entenderem por que a yoga não é considerada uma religião, pelo menos não como a gente entende religião aqui no Ocidente. Então, se vocês quiserem baixar o PDF para conferir, vou deixar aqui na descrição. Mas dando uma pincelada assim, sobre o assunto. Na yoga não existem, por exemplo, dogmas a serem seguidos. A gente tem os 8 passos de Patanjali, que eu vou falar mais à frente sobre, que é como se fosse um guia assim, no yoga. Mas não tem como comparar assim, aos dogmas das religiões, por exemplo, o judaísmo, o cristianismo. No yoga também não se acredita que exista um Deus externo, assim, sabe? No yoga não se acredita, por exemplo, que a gente vai morrer e vai para o céu encontrar Deus. Quem pratica yoga, quem segue a filosofia do yoga, acredita que Deus, esse ser superior, o universo, não sei como você quer chamar, é algo que já existe dentro de cada ser humano, só que foi meio que esquecido, e a yoga busca despertar essa consciência de que existe algo bom dentro da gente, que a gente já faz parte do todo. Mas confiram o PDF aqui embaixo que vocês vão entender melhor tudo isso, eu deixei ele bem detalhado. E assim, uma coisa que a gente precisa falar, eu acho que quando se pensa em yoga não dá para deixar de falar sobre os 8 passos de Patanjali. Patanjali foi considerado o pai do yoga clássico e ele escreveu o livro Os Yoga Sutras de Patanjali, que é como se fosse assim, um guia do yoga, onde tem as condutas éticas, morais. E eu vou ter que dar uma coladinha agora porque eu não lembro de cabeça dos 8 passos. Então, assim, o primeiro passo são os yamas, que seriam os valores éticos. Então, é essa relação da gente com os outros, é a nossa relação em sociedade. Aí, nos yamas, a gente tem subdividido 5 passos, que são a ahimsa, que é a não violência para com os outros, né? Mas tem também a relação da não violência para com você mesmo, em relação ao seu corpo, à sua mente. Aí temos a satya, que é a veracidade, tanto com você quanto com os outros. Asteya, que seria o não roubar, e é claro que no sentido de não roubar algo físico ali, né, material, mas esse não roubar também é no sentido de você não roubar sonhos das outras pessoas, você não cobiçar coisas das outras pessoas. Aí temos Brahmacharya, que é o controle dos nossos desejos, e a Parigara, que é a não possessividade, o desapego. Então, essas 5 condutas, ahimsa, satya, asteya, brahmacharya e aparigara, fazem parte dos yamas, que são os valores éticos. Aí, o segundo passo de Patanjali é a disciplina pessoal, que é de você com você mesmo, né? Aí, nos yamas, a gente tem saucha, que seria a pureza, tanto física quanto mental, santosha, que é o contentamento. E esse contentamento não é assim no sentido de ser feliz o tempo inteiro, de estar sorrindo o tempo inteiro. Eu gosto de pensar nessa questão do contentamento, por mais engraçado que seja, no relacionado assim com o amor fati do Nietzsche, que seria esse amor ao destino, sabe? Aprender a amar o seu destino e amar e tirar bom proveito tanto dos bons momentos quanto dos momentos difíceis, assim, entender que é nesses momentos difíceis que a gente acaba crescendo também, evoluindo, muitas vezes até mais do que nos momentos de alegria, de felicidade. Aí temos tapas, que é o terceiro aqui dos niyamas, da disciplina pessoal. O tapas é relacionado à autodisciplina e o yoga vê a disciplina, a autodisciplina, como sinônimo de liberdade. Aí temos Svadhyaya, que seria o autoestudo, o estudo das escrituras, e Ishvarapanidhana, que seria essa entrega ao divino, essa entrega a algo maior, a uma força maior, mas que, como eu falei, o yoga, quem pratica, a filosofia mesmo, não acredita em que exista algo externo, um Deus externo, sabe? Acredita que seja algo que já esteja na gente, só precisa ser despertado. Aí o terceiro passo de Patanjali são os asanas, que são as posturas, né? Que é o que aqui no Ocidente eu acho que as pessoas acabam remetendo mais a yoga. O quarto passo de Patanjali é os pranayamas, que seria então o controle da respiração.
E o pranayama é visto como... É o pranayama que faz essa integração entre corpo e mente, né? Através dos exercícios da respiração. Aí, em quinto lugar, temos pratyahara, que seria a retração dos sentidos, que seria esse movimento de se desligar do mundo, se desligar do externo, esse recolhimento para dentro de si. Aí o sexto passo de Patanjali é o Dharana, que seria a concentração. Tem esses exercícios de concentração no yoga também. Aí o sétimo passo é o Dhyana, que seria a meditação em si. E por último, a gente tem o Samadhi, que seria a união, iluminação, que é o estado mais profundo de meditação, na qual o praticante se torna o próprio objeto de contemplação. E esse Samadhi é o estado mais elevado que um yogi pode conseguir chegar. Bom, então esses são os 8 passos de Patanjali, essas são as condutas do yoga, né? É como se fosse o guia do yoga. Eu deixei no PDF também detalhado para vocês, porque para quem nunca ouviu esses termos, em um primeiro momento pode ter ficado confuso ali até a maneira que eu li. Então eu deixei no PDF também para vocês conferirem os 8 passos de Patanjali. Tem o livro também, né, os Yoga Sutras de Patanjali, que eu recomendo muito. Eu acho que é o principal livro assim do yoga. É esse e O Coração do Yoga também, um livro muito, muito bom que eu recomendo muito. E assim, as vantagens de praticar yoga são inúmeras, né? Já tem estudos que comprovam a eficácia, o auxílio no tratamento de transtornos mentais, né? Principalmente essa questão da meditação, das técnicas de respiração. Então, a yoga ajuda a diminuir, né, o cortisol, que é o hormônio do estresse, diminui a PA, a frequência cardíaca, te ensina várias técnicas diferentes de respiração que realmente funcionam assim. Mas eu sinto que a melhor fase, assim, é quando você tá praticando sem pausas, assim, sabe? Você já tá praticando há um tempo. Eu sinto que a yoga, ela mantém a sua saúde mental estável. Porque, por exemplo, se você tá em uma crise, assim, de ansiedade, a ponto de ter uma crise, muito difícil que você vá conseguir parar para fazer uma meditação ou para fazer uma prática ali de asanas. Então, eu sinto que a yoga ajuda muito na ansiedade, nos transtornos mentais, nesse sentido assim, sabe? Depois que você está praticando há um bom período de tempo ali, ajuda você a manter estável, assim, o seu nível de ansiedade ou, enfim, não sei, qualquer problema, assim, mental que você esteja enfrentando. E é claro que, assim, vai depender do nível, assim, né, do seu problema. Varia muito de pessoa para pessoa, mas para mim ajuda muito, assim, eu sinto que me ajuda muito, principalmente as técnicas de respiração. Às vezes, quando eu percebo que eu tô ficando muito ansiosa, eu já sei algumas técnicas que ajudam a me acalmar. A questão do foco, da disciplina, é absurdo, assim, como te ajuda também. As técnicas de concentração, a meditação, ajuda muito nessa questão do foco, da disciplina. E uma coisa que eu não vejo muito as pessoas falarem, mas é nessa questão de auto-amor e respeito que você desenvolve pelo seu corpo. Principalmente depois que eu comecei a perceber a minha evolução assim, em relação aos asanas mesmo, que são as posturas, eu desenvolvi um amor, um carinho, um respeito tão grande pelo meu corpo. Eu não sei nem explicar de onde vem isso, mas é um sentimento muito forte, assim, você perceber a capacidade que o seu corpo tem e quão forte o seu corpo é. É um negócio muito bonito, assim, que começa a aflorar dentro de você essa questão de respeito e de amor que você sente pelo seu corpo. E isso, consequentemente, influencia na maneira que você se alimenta, no cuidado que você tem com o seu corpo. E isso é algo que eu acho muito bonito, valioso, que o yoga nos dá. E é claro, aí tem os benefícios a longo prazo, né? Você vai envelhecer com mais saúde, tem a questão da elasticidade, enfim, são inúmeros benefícios. Eu deixei na listinha do PDF também. Ai, mas acho que era isso. Gente, peço desculpa porque talvez esse vídeo não tenha ficado muito bom. Mas é que eu não estou no meu melhor dia, mas eu tinha me proposto a gravar, então eu pensei, vai ser com ansiedade mesmo.
E espero que tenha ficado claro. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou estar respondendo. Então, era isso. Obrigada por você ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Um beijo.